Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Som ok. Dudu, maravilha você aqui. Fica cansadinho, deita assim no sofá, fica deitadinho, vai escutando assim a minha linda voz, que você vai dormindo. Aí você vai dormindo ao som do estudo. É uma beleza, né? Porque aí você já vai direto para o trabalho novamente. Anderson, que bom ouvir aqui você, meu querido. Nossa, eu estava com saudade. Nunca mais você entrou no nosso mic, não falou. Que bom você fazer a abertura hoje, né? Kelly também, boa tarde. Só não aparece, pois é, nunca que ele fala no microfone com a gente. Minha amiga Sil, tudo tranquilo, não é? Felipe, na recuperação tranquila, já sabemos, graças a Deus, e vai ficar beleza, tudo normal, né? Verônica, boa tarde. Wasser, minha linda querida, que bom você por aqui também. Mônica e Suzana. Boa tarde a todas vocês, a todos vocês. Vamos então assim com muita alegria nessa tarde assim gostosa, né? Aqui no Rio pelo menos não está assim nem muito calor e nem frio. Está uma temperatura média, legal. E aí nós vamos continuar aqui refletindo sobre essas informações que a nossa doutrina nos traz e que são de grande valor para todos nós, né? Que seria de nós se não fosse esses esclarecimentos? Lógico, estaríamos vivendo, mas com certeza com muito mais dificuldades, com muito mais sofrimentos, pela falta desse entendimento que a doutrina nos traz, né? Boa noite, Alice, boa noite, Andréia, sejam bem-vindas, né? Ai, tá no meio de uma mudança, Suzana, coitada de você. Nossa, mas aí o estudo vai te dar, né? Não quero nem imaginar como é que tá aí a sua vida de mudança. Mudança é horrível, nem me fale. Mudança eu acho que é o fim dos fins. Desarrumar tudo, depois de arrumar tudo de novo. Meu pai do céu. Não deixa de ser, né? Mas que dá um trabalho é engraçado, né? Que é um processo desse de mudança, né? Tem muito a ver com a nossa vida, né? Toda mudança que a gente se propõe a fazer, mesmo nas nossas mudanças morais, nos nossos valores morais, também requer um sacrifício muito grande, né? Requer um trabalho grande como é esse da mudança material também. Boa mudança para você, Suzana, que corra tudo tranquilo, que você consiga aí fazer a sua mudança, a sua renovação tranquilamente. Dá trabalho, mas quando a gente faz a coisa feliz, satisfeita, né, o trabalho fica bom, não é tão dolorido. Bom, meus amigos, nós paramos lá no estudo desse livro que é o Espiritismo. Boa tarde, boa noite, Humberto, seja bem-vindo. Falando sobre médiuns interesseiros, onde o nosso amigo cético começa a questionar, né, a Kardec por que os médiuns não cobrarem pelos fenômenos, né, pelo trabalho que realizam. E nós chegamos assim até um pouquinho adiante na semana passada, mas eu vou voltar a iniciar a questão aqui para não ficar coisa muito quebrada. Então ele diz assim, ele pergunta, ele não é bem uma pergunta, né? Ele faz um comentário a Kardec, né? Tudo bem, Wasser, um pouquinho que você já iluminou aqui a nossa sala, viu, minha amiga? Veio um pouquinho, tá ótimo. Claro que a gente compreende, né? É um horário assim meio complicado, chegada de marido do trabalho, crianças talvez chegando da escola também, então é hora mesmo de trabalho. Mas tudo bem, não tem problema não. Então ele pergunta ao amigo, antes de iniciar um estudo mais aprofundado, certas pessoas desejariam ter a certeza de não estarem a perder seu tempo. Isso ele está falando
Opa, tô sem som. Alô, tem som? Ah, é só a Sil. Então, olha só, ele está falando aqui das pessoas que estão interessadas, que estariam interessadas, né, no estudo da doutrina, e para que elas pudessem se interessar mais pelo estudo, né, pesquisar os fenômenos, ele disse, não seria melhor que elas pudessem exibir o fenômeno, fazer como se fosse uma apresentação dos fenômenos para chamar adeptos, para conquistar adeptos, não é? E isso, como ele diz aqui, seria pago, seria cobrado, seria um trabalho que seria pago. Então ele diz, essa certeza obteriam por um fato concludente que não se importariam de constatar a peso de ouro, ou seja, as pessoas pagariam para assistir ao fenômeno e interessariam mais pelo trabalho, pelo estudo da doutrina. E aí Kardec, como sempre, de maneira assim, inteligentíssima e muito perspicaz, fala para nós e para ele, né? Em verdade, esses não querem tomar o trabalho de estudar. E é verdade, né? Tem mais curiosidade que desejo real de se instruírem. Essas pessoas, Kardec está dizendo aqui, elas estão mais interessadas justamente no show, né? No acontecimento em si, no efeito dos fenômenos, naquilo que pode chamar a atenção. Mas elas não estão preocupadas em parar, sentar, estudar e pesquisar, fazer o que Kardec fez, né? Analisar como é que aquele fenômeno acontece. Elas não estão interessadas nisso, elas querem o oba-oba. Até hoje a gente não encontra pessoas assim, né? Que se preocupam em ir a determinadas casas, em ir a determinados lugares, em busca desse oba-oba. Ouvem falar que está acontecendo isso em tal lugar, então vocês veem como enche, né? É isso aí, Kelly, é como fazer faculdade só para ter o diploma. Andréia, elas não estão interessadas em se aprofundar no estudo, em conhecer. Elas querem observar fenômenos. Curiosidade, apenas curiosidade. E aí o cético está colocando aqui para Kardec se ele não poderia cobrar por isso, né? Elas fariam isso e cobrariam por isso. E aí Kardec então continua. Os espíritos não apreciam os curiosos mais que eu. Por outro lado, a cobiça lhes é particularmente antipática e não se prestam absolutamente a nada que objetive satisfazê-la. Então, relembrando o que nós até falamos aqui na semana passada, né? Se você for a determinado lugar, seja de qual religião for, porque comércio não é só na doutrina espírita, não é só no espiritismo que pode acontecer, né? Qualquer religião pode ter o comércio, e a gente vê muito isso por aí. Então, se você vai a determinado lugar em que lá rola dinheiro, em que lá rola esse comércio, ou seja, que para você obter as bênçãos é necessário que você pague, é necessário que você doe, que você dê dinheiro. Cuidado. Cuidado, porque o que Kardec está falando aqui é uma coisa muito séria. Caia fora, né, Sil? É verdade. Espíritos superiores, espíritos de nível mais elevado, não se prestam a esse tipo de trabalho. Então, o que nós vamos encontrar ali? Vamos encontrar espíritos? Sim, claro, vamos encontrar espíritos. Mas não são espíritos superiores. São aqueles espíritos que querem brincar, né? Querem rir da tristeza, da desgraça do outro. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Ele continua dizendo, preciso seria formar-se deles uma ideia assaz falsa
para crer que espíritos superiores como Fénelon, Bossuet, Pascal e Santo Agostinho, por exemplo, se pusessem às ordens de um adventício com a remuneração de tanto por hora. Esses espíritos, para a gente ter uma informação melhorzinha para quem está iniciando na doutrina, é bom que a gente saiba quem são, né? Então foram espíritos que ajudaram a Kardec na codificação. E já eram assim considerados como espíritos já elevados, né? Já tinham atingido um grau de evolução superior, muito superior a todos nós. E a gente tem aqui um pouquinho de cada um, para que a gente possa, eu trouxe aqui uma pesquisa, né, que no centro tem, para a gente saber um pouquinho de cada um pouquinho só de quem seja cada um desses. Então, Fénelon, ele se chamava François de Salignat de Montfénelon, escritor prelado francês. Nasceu em 1651 e morreu em 1715. Ele foi arcebispo, então vocês vejam só, a gente vai encontrar muito espírito que tinha sido católico, enquanto encarnado, ajudando Kardec na codificação. Isso é muito interessante. Ele diz, foi arcebispo na cidade de Cambrai, pregador e depois missionário. Possuía caráter e tendências muito aristocráticas e se opunha ao absolutismo do rei Luís XIV da época. Em 1699, ele caiu em desagrado com o rei porque ele escreveu um livro chamado Telêmaco, cheio de alusões indiretas ao governo. Fénelon foi um dos espíritos que se comunicava com o grupo de estudos de que Kardec participava e várias de suas mensagens se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos espíritos que tem mais mensagens lá no Evangelho. Bossuet, né, o outro que ele fala aqui, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas se escreve Bossuet, é Jacques Benig Bossuet, prelado francês, escritor e orador. Chegou a Paris em 1659 e logo se tornou o mais renomado orador sacro, olha só, do lugar onde ele foi, da cidade, né, de Paris. Foi nomeado bispo de Condom em 1669, bispo de Meaux em 1681, de onde recebeu o nome de Águia de Meaux. Apoiou a política religiosa de Luís XIV e combateu os protestantes. Sua obra oratória e suas obras históricas e polêmicas fazem dele um dos grandes escritores clássicos. Também participou com algumas mensagens junto a Kardec. Pascal, outro que a gente também encontra lá no Evangelho, matemáticos, então vocês vejam que eram todas pessoas que tinham um certo conhecimento, né? Um intelectual bem desenvolvido. Por isso que Kardec dava essas respostas assim, quando vinham. E esses espíritos, tendo esse conhecimento, eles não iam querer participar de festinha de show, de fenômenos espíritas e os médiuns receberem por isso, né? Esse, então, Pascal, ele foi, desde criança, ele se interessa pelas ciências, e aos 17 anos, ele escreveu seu primeiro livro. Aos 18, inventou uma máquina de calcular. Mais adiante, né, após um período mundano, converteu-se na noite de 23 de novembro e retirou-se para a abadia de Porto Royal de Champs, onde viveu asceticamente. Pascal, que tornou a prosa francesa um meio de expressão flexível, claro e rigoroso, orientou o pensamento do seu século para o estudo das imperfeições e dos vícios de que a alma e a razão humana são dotados. Preparou o classicismo francês, né? Um período da entrada. O espírito Pascal também se comunicava com o grupo de Kardec
no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar lá 2 mensagens trazidas por ele, de autoria dele. E o outro último que ele cita aqui, que é Santo Agostinho, nosso conhecido assim maior, não é? Santo Agostinho participa até lá no Livro dos Espíritos. Ele era filho de Santa Mônica. E depois de uma mocidade agitada, a gente sabe que Santo Agostinho foi assim danadinho, né? Depois de uma mocidade agitada, foi atraído para a vida religiosa pelas prédicas de Santo Ambrósio. Foi bispo de Hipona e tornou-se o mais célebre padre da Igreja Latina. Teólogo, filósofo, moralista, dialético, procurou conciliar o platonismo e o dogma cristão, a inteligência e a fé. Várias mensagens, né, de Santo Agostinho, que se comunicava com o grupo de estudos de Kardec, encontram-se também no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade, ele foi mesmo da pá virada na mocidade, né? A Santa Mônica teve muito trabalho com Santo Agostinho. Depois, vocês viram aí, um dos maiores espíritos comunicadores da nossa doutrina. Bom, muito bom isso, né? E aí, então, ele diz que esses espíritos desse quilate, desse nível, jamais eles entrariam nesse processo de trabalharem e seus médicos lá recebendo remuneração. Então Kardec continua: não, senhor, as comunicações de além-túmulo são extremamente sérias e requerem muito respeito para serem postas em exibição. Por outro lado, sabemos que os fenômenos espíritas, por isso que dependem da vontade dos espíritos, não se produzem pela movimentação de rodas como um mecanismo. Mesmo admitindo-se a aptidão mediúnica, ninguém pode garantir obtê-los num determinado momento. E aí a gente lembra aqui também o que nós falamos na semana passada, né? Então o espírito, ele não está 24 horas ali à disposição do médium, não. O médium, tá lá, de repente, vou trazer uma comunicação agora. Aí se concentra, baixa lá o espírito e ele vem da comunicação. Não, não é assim que o processo se realiza. Está bem claro aqui, e Kardec fala muito isso em todas as suas obras, e a gente vê também outras obras de outros espíritos sérios, passando para nós as mesmas informações nesse sentido. No espírito não está à disposição. Então, lembram que a gente falou aqui? Quando a gente passa lá em determinado lugar, aqui no Rio tem muito isso, ou então a gente recebe um papelzinho, um folhetinho lá com uma propagandazinha dizendo que o espírito tal estará à sua disposição de 8 às 18 para resolver os seus problemas de amor, de trabalho, de emprego, de prosperidade, de saúde, seja lá do que for. Meus amigos, fujam disso. Ali não está acontecendo um trabalho sério. Tenham a certeza disso. Ali não está acontecendo, não existe ali um espírito superior, um espírito evoluído que esteja ali fazendo um trabalho de acordo como é o que manda a lei. O que nós vamos encontrar ali é o médium que não, qualquer momento do dia, ele está sim aberto. O telefone toca, né, de lá para cá. E o médium, a mediunidade está sempre ali com o médium. A mediunidade não para descansar, não sai e volta, não. Está sempre ali. Então, o espírito superior, ele não vem brincar. Mas existem os espíritos brincalhões. Existem os espíritos enganadores, que gostam dessas coisas. Então, eles se aproveitam do médium, né? O médium está ali cobrando suas consultas, porque sempre, né, há cobrança de consulta. E quando não há cobrança de consulta, sempre há
o pedido de um amparo, de uma ajuda, não é? Para colocar ali no trabalho, porque vai ter que realizar um trabalho. Sempre nós vamos encontrar esse tipo de coisa, sempre uma desculpa, resumindo, para tirar o dinheiro e o comércio rolar legal, né? Então, fujamos dessas situações. Isso não é coisa de espírito sério. Isso aí, Kelly, o espírito superior, ele segue piamente aquilo que Jesus nos disse, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Ele não pagou para ter a mediunidade. Então por que ele vai cobrar para exercê-la em benefício do próximo? Ao contrário, ele tem obrigação de exercê-la em benefício do próximo, porque foi para isso que ele recebeu. E ele se propôs a isso quando estava na espiritualidade, preparando o seu planejamento de reencarnação. Então ele prometeu, ele se comprometeu com isso, né? A mediunidade, vou usá-la para praticar a caridade, porque esse é o objetivo da mediunidade. Então, se não está fazendo corretamente, também já está aí adquirindo dívidas. Os espíritos superiores não participam disso. Tenham absoluta certeza de espírito que você vai em algum lugar, se o espírito começar a falar o que vai acontecer na sua vida amanhã, depois, fuja. Fuja, porque isso não é espírito sério. Saia de lá, porque você vai chorar muito depois. Nós conhecemos casos assim terríveis a respeito desses enganadores. E aí ele continua, né? Por outro lado, sabemos que os fenômenos espíritas, por isso, não dependem da vontade dos espíritos. Muito claro isso aqui. Mais embaixo ele diz: assim, com muita razão, poderia suspeitar de que o médium remunerado simulasse o fenômeno. Não o produzisse o espírito, pois que, acima de tudo, estaria o objetivo do lucro. O que tipo de caridade, praiano? Você não deve ser espírita. Caridade moral. Caridade moral. A caridade nas casas espíritas. O médium se doando para trazer mensagens, para trazer ensinamentos. Quantos médiuns trabalharam com Kardec para trazer a codificação? Mediunidade é trabalho de caridade para com todos. Mediunidade não é para você ficar lá querendo saber o futuro, não. É para trabalhar, para nos ajudar, nos trazer conselhos, não é? Para que a gente possa escolher os nossos caminhos de maneira correta. Através de mensagens. Boa tarde, Wagner. Bom ver você por aqui, meu amigo. Não é? Através de mensagens. Os trabalhos dentro das salas de cura, através de passes, através dos passes que aliviam tantas dores. Isso é o trabalho caridoso da mediunidade. O trabalho de consolar muita coisa, não é? Então ele diz isso. Se você, né, não está usando essa mediunidade que você recebeu para isso, você está arrumando encrenca com você mesmo, né? E ele diz assim, novamente lendo: com muita razão, ainda os espíritos, e aí aquilo que nós falamos no início, nós também, com o conhecimento que já temos que suspeitar de todo trabalho onde haja remuneração. Em qualquer lugar, não é só no espiritismo, não. Não é só cobrança de consultas por médiuns que trabalham com espíritos zombeteiros, não. Essa história de oferta em igreja, pagar dízimo, isso também está fora da lei. Isso não faz parte da lei. Você usar a igreja para fazer comércio, cobrar prece, cobrar por isso, cobrar por aquilo, tudo que você vai fazer. Aí vem a desculpa, né? Ah, mas a instituição precisa, porque ela tem a luz para pagar, sim, e todas têm. E existem instituições religiosas que são até livres de determinados impostos, porque são religiosas. A casa espírita também tem.
E a casa espírita séria não cobra nada disso. Não cobra dízimo, não cobra oferta, não cobra doação. O que ela pede é ajuda com os eventos, né? Com as festas que são organizadas, né? Com os bazares. Isso pode ser feito, porque aí é necessário para que possa ser pago as dívidas que a casa tem, de luz, de água e tudo mais. Agora, fazer dos seus trabalhos mediúnicos, do seu trabalho de caridade, fazer isso a nível de cobrança, de remuneração, é complicado. Vamos ver o que o praiano está colocando. Mas entendo que estas coisas podem ser feitas independente da mediunidade. E também, para que possa haver esse tipo de caridade, é preciso muita elevação espiritual dos dois planos. Do contrário, pode-se cair em um nível nebuloso. Mas o que a gente está estudando aqui? O que Kardec está falando aqui para a gente? O que é que nós estamos falando aqui, se não isso que você escreveu aí? Agora, a caridade não é só com mediunidade, não. Caridade, a verdadeira caridade, né? Pois é, né, Wagner? Tem escorpião no... A verdadeira caridade é isso aí, o BIP. Está lá no Livro dos Espíritos. Em momento nenhum nós dissemos aqui que caridade está relacionada à mediunidade. Mediunidade, sim, relacionada à caridade. A mediunidade é para isso, para se fazer a caridade. Né? E agora, a caridade em si é dever de todos. De todos. E a verdadeira caridade qual é? Sermos benevolentes, sermos indulgentes, né? Sermos e perdoarmos as ofensas. Porque caridade material é muito fácil. A verdadeira caridade é a caridade moral. O Dudu colocou aqui para nós, deixa eu ler o que ele colocou. Eu bati num padre na sacristia por ter me cobrado para fotografar um casamento de uma prima. Ele foi meu professor e nunca me ensinou a cobrar nada na igreja. E na discussão eu não me contive. Isso faz tempo. Imagino, Dudu. Mas é verdade, tem hora que dá vontade mesmo da gente ter, né? Mas a gente já está aprendendo a não ter essas atitudes. É preciso controlar, né? Deve ter sido uma briga linda, né? Desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Quer dizer, esse desinteresse aqui, quando ele diz de remuneração, de troca de alguma coisa, né? Nós não devemos fazer nada esperando receber algum benefício em troca. Isso é comércio, mesmo que não role o dinheiro. Então, se você pensa assim, eu vou lá para a casa espírita, estou falando da casa espírita porque é o nosso caso, eu vou lá para a casa espírita ajudar, trabalhar, para quando eu desencarnar, eu poder ir para o paraíso. Estás perdendo o seu tempo. É comércio. Está bem claro isso aqui, ó. Tudo que é feito com algum interesse, mesmo que não seja o interesse financeiro, é barganha, é troca. Então não entra na lei de Deus. Não entra como um trabalho sério, limpo e bonito. Precisamos ter esse cuidado. Como é que nós estamos agindo nos lugares que frequentamos, né? Qual é o nosso objetivo? Vamos lá para aprendermos, para nos doarmos com sinceridade, para ajudarmos as pessoas, para ajudarmos ao próximo, para ajudarmos a divulgação da doutrina, para ajudarmos... Aí está certo. O que a gente vai receber depois depende da intuição e da intenção com que nós estamos fazendo o trabalho, né? Agora, se a gente vai com a intenção de receber a troca, é o que acontece aí, né? O Wagner coloca, sinceramente, no fundo, muitos espíritas ou de nós fazemos caridade esperando receber algo. Sim,
No nosso estágio de imperfeição, a gente ainda está nessa, né, Dudu? Mas a gente já... Dudu não, Wagner. Mas a gente já está aqui aprendendo isso. Já está sendo esclarecido aqui para nós. Que a gente precisa ir nos outros livros da codificação, no Evangelho, então, está bem claro lá. Comece a fazer a sua caridade desinteressadamente. Continua ele: seria repugnante ver as pessoas a quem amamos aceder a invocações a troco de dinheiro, se é que consentisse nisto, o que duvidamos muito. Em todo caso, só pactuariam nisso espíritos de baixos níveis evolutivos. Então aqui, estamos sendo orientados. Estamos sendo informados. Então, se a gente vai lá e faz com consciência, faz sabendo, não é? Continua ele: poucos escrupulosos quanto aos meios e indignos de confiança, ou ainda os que se satisfazem no censurável prazer de burlar os planos e os cálculos dos seus panegiristas, que significa evocadores. Certo? Então está bem claro isso aqui. Mediunidade é para ser usada em benefício do próximo sem fins lucrativos. Aquele que está usando com qualquer interesse que seja, está comercializando uma faculdade, um atributo que recebeu para se crescer, para evoluir, porque a gente sabe que é em benefício do médium também, e está utilizando para comercialização. Veio com aquela faculdade para ajudar a obra da criação, através do amor ao próximo, através da dedicação. E isso é todos nós, não é só quem tem mediunidade, não. Isso aí todos nós temos que ser assim, temos que agir assim. Continua ele: a natureza, boa noite, bombeiro, seja bem-vindo. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a ser convertida em profissão. Não existe essa profissão de médium, tá? Porque depende de uma vontade estranha ao médium, cujo concurso poderia faltar-lhe exatamente no momento em que mais necessitasse dela, a menos que a substituísse pela astúcia. Ou seja, a menos que fosse um enganador. E é o que a gente mais vê por aí. Né? Se você vai em determinado lugar que te cobra consulta para te falar lá o teu futuro, né? Ou se você, o que você deve fazer, essas consultas que as pessoas buscam muito ainda, né? O que acontece ali? O espírito superior a gente já sabe que não está. E às vezes nem espírito inferior. Às vezes não tem nem espírito nenhum. Tá? É o médium ali fingindo e enganando. E como fingem e enganam bem. Está aqui Kardec falando claramente, ó, a menos que a substituísse pela astúcia. Né? Coloca aí, bombeiro, se tiver ao nosso alcance de responder, né, a gente responde, põe a sua dúvida aí. O Wagner coloca: se for assim, como a minha mediunidade é de paralelepípedo, teu salário... Pois é, né, Wagner? Você nem no microfone quer falar, você nem prece quer fazer aqui para nós, você ia ganhar, ó, menos zero, não é nem 0,0, você ia ganhar menos, você ia ter que pagar, né? Se você vai, por exemplo, a um congresso e cobram a entrada, o que você quer, o que você está dizendo com isso? Veja bem, você falou um congresso. Congresso é um trabalho que requer despesas, né? Então você vai a um congresso, normalmente esses congressos são feitos em alguns lugares que cobram o aluguel, você vai ter que pagar ali as luzes,
E ali você vai ter um estudo, né? Ali não é prática de caridade, entendeu? Ali não é, ali é estudo. Agora, se você for a um trabalho na casa espírita e aí te cobrarem, a coisa já fica diferente. Aí o negócio já muda. Aí já não está certo, né? Então, continuando aqui, ele diz para nós: admitindo-se, porém, absoluta honestidade, se os fenômenos não se produzissem à nossa vontade, seria puro acaso que na sessão paga se produzisse exatamente o fato desejado para que alguém se convencesse. Ou seja, Kardec explicou para nós que os fenômenos não acontecem, né? Os espíritos não se comunicam a hora que a gente quer, mesmo que você tenha mediunidade ostensiva. É o momento que eles querem, que eles acham necessário se comunicarem e lá realizarem os fenômenos. Então, se você vai, ele está colocando isso aqui, se você vai trabalhar com os fenômenos querendo receber, né, fazendo apresentações, vai ter determinado momento, porque não é você que comanda a vinda dos espíritos. O espírito pode não vir, até mesmo o espírito zombeteiro, brincalhão. Ele pode querer lá te puxar o tapete e na hora não apresentar o fenômeno. O que vai acontecer? Aí vai ter isso aqui que ele diz, ó, você vai ter que enganar. Na hora que o espírito não aparece, então você vai ter que enganar para agradar lá quem pagou. E aí pode cair no ridículo, não é? Pode cair no vexame, pode cair na desmistificação, como a gente já viu acontecer com vários médiuns conhecidos que foram caminhando, levando a sua mediunidade para o lado comercial, e chegou a determinado momento que a credibilidade foi exposta como falsa, e perderam essa credibilidade, porque descobriram ali a falsidade do médium, o engano, né, o engodo que o médium estava cometendo. A gente conhece vários casos a esse respeito. E Kardec continua aqui mais uma informação importante, quando ele diz: o Senhor pode dar 100 mil francos a um médium, mas esteja certo de que ele não conseguirá que os espíritos façam aquilo que não querem. Eu acho essa mensagem aqui, esse ensino aqui perfeito. Nem por $1 milhão, se o espírito não quiser aparecer, não quiser fazer, ele não faz. Porque não é ele que vai ganhar o dinheiro. Ele não precisa do dinheiro, não é? Quem vai ficar com o dinheiro é o médium. Então ele não tem interesse nenhum ali em aparecer, em vir fazer fenômeno nenhum. Mesmo até um espírito não muito evoluído, até o espírito inferior. Ele não vai ter lucro nenhum com aquele dinheiro. Então por que ele vai se submeter? Se ele não quiser, não vem. É o que, claro, que Kardec falou lá no início, né? Não depende da nossa vontade. Depende da vontade deles e da nossa necessidade de recebermos as comunicações. Não é assim. Nós temos na nossa casa um trabalho, toda terceira segunda-feira do mês, nós fazemos um trabalho de preces aos nossos entes queridos desencarnados. Então, faz-se um estudo antes e após esse estudo, no CELD e também no centro filiado ao CELD, que é onde tem a obra social, que é o Antônio de Aquino. Então, no CELD às segundas-feiras. No CELD temos as quartas e sábados. As comunicações e as reuniões são até transmitidas aqui. Mas aqui no Antônio de Aquino nós temos a segunda-feira, que é onde nós participamos. E o médium fica ali. Então nós temos um estudo, tem um tema, se faz um estudo, depois tem uma prece muito bonita, né? O dirigente faz aquela prece, homenageando, pedindo pelos nossos entes queridos, tal, e fica o médium ali do lado na mesa. Geralmente vem algum ente querido, né? Trazer uma mensagem, trazer uma informação, mas não é toda segunda-feira que vem, não. Tem segunda, tem semana, tem mês, né? Porque é uma vez por mês. Tem meses que não vem. E aí, ó?
O médium fica sentadinho lá, depois ele explica, olha, não teve espírito para se manifestar. Alguma razão. Então a gente vê que não é, e o trabalho ali sério. Né? Não é nem dizer que é trabalho brinquedo, brincando, mas um trabalho sério. Mas muitas das vezes não há necessidade para aquela comunicação. E às vezes há. Então vem um ente querido trazer uma informação, trazer uma mensagem, dar uma notícia, né, que é uma reunião específica para isso. E às vezes tem espírito, tem dia que não tem espírito. Né? Vem trazer conforto para a família, isso mesmo, Sil, é muito bonito, é emocionante. Eu já tive essa emoção na minha vida porque recebi ali a mensagem do meu pai. Meu pai já veio trazendo ali mensagem, falando como ele está, dando notícias e tal. E é muito bom, é muito reconfortante. Agora, tem reunião que não tem como o processo acontecer, né? Então, é uma emoção muito grande, Andréia. Toda vez que eu me lembro, eu ainda me emociono. É muito grande mesmo. Mas essa reunião, nós sabemos que os entes queridos estão todos ali. Muitos também não gostam de falar, não querem falar. Então, é isso que Kardec está falando aqui. Nem por dinheiro nenhum do mundo o espírito vai se manifestar se ele não quiser. Você pode ser o melhor médium do mundo. A gente tinha lá Chico Xavier. Chico não ficava a hora que ele queria trazendo mensagem, não. Era preciso que Emmanuel ou qualquer outro espírito quisesse trazer, né? O bombeiro diz para nós, minha mãe durante as reuniões de cura, musicoterapia, recebeu psicografia no seu aniversário. Pois é, tem casos que faz psicografia e trazem mensagens também. Bom, continuando aqui, ele diz para nós, essa compra que desvirtuaria a intenção, transformando-a numa sede violenta de lucro, seria, pelo contrário, o motivo pelo qual abortaria o plano. Quando se está bem convencido desta verdade, que o amor e a simpatia são os mais poderosos motivos de atração para os espíritos, compreende-se a impossibilidade de serem trazidos a nós pelo pensamento de quem, objetivando lucros, procura. Não tem chance nenhuma. O que atrai os espíritos superiores é o trabalho sério, é o trabalho com amor, é o trabalho ali em benefício do próximo. Então ali a gente tem espíritos sérios. Fora isso, tenham cuidado, né? Aquele, pois, diz Kardec, que sentir necessidade de fatos para se convencer, que prove aos espíritos sua boa vontade, através de uma observação séria e paciente. Só assim verá seus esforços secundados por eles. Pois se é verdade que a fé não se impõe, não o é menos que também não se compra. Então, se eu não posso impor a fé a ninguém, muito menos comprar. Muito claro o que Kardec nos passa. Muito bem informado nós estamos. Não podemos dizer depois que não sabíamos. Está aí, informações claríssimas, linguagem simples, só não entende quem não quer. Então, aqueles companheiros que têm a sua mediunidade e se não a estão usando de maneira correta, sabe que vão arcar com consequências. Tá bom, Acer, vai com Deus, minha linda. Na sexta-feira nós estamos aqui de novo, viu? Mais uma pergunta, então, do nosso amigo cético. E ele continua ainda nesse assunto, né? Porque ele acha que os médiuns, coitado, ele não está falando por mal, ele está falando por ignorância. Por isso que Kardec está tendo esse carinho, esse cuidado para responder para ele, né? Ele não está falando, a gente percebe que as perguntas dele não são maldosas, são perguntas mesmo de uma pessoa que não tem informação, que não sabe e que que está querendo saber. Então ele pergunta assim, sobre o ponto de vista moral, posso compreender esse raciocínio?
Mas não seria justo que a pessoa que emprega seu tempo no interesse da causa seja indenizada? Afinal de contas, gasta um tempo que, noutro trabalho, poderia ser remunerado. Vocês vejam que a pergunta dele tem lógica, né? A gente não pode dizer que é uma pergunta maldosa, é uma pergunta que tem lógica. O Braz coloca para nós, a mediunidade bem direcionada é uma das maiores ferramentas para a prática da caridade. Verdade, nós já falamos até aqui, lá no início, né, Braz? Então Kardec vem explicando para ele. Tudo, até que o que ele está falando tem sentido. Porém, a mediunidade ela não foi dada para isso. Então ele diz, antes de mais nada, emprega o tempo precisamente no interesse da causa ou no seu próprio interesse. É aquilo que nós acabamos de fazer lá. Eu vou lá para a casa espírita ajudar, trabalhar, porque eu quero ajudar a casa, ou eu estou preocupado nos bônus horas que eu vou receber, né? Nas benesses que eu vou receber quando eu desencarnar. Que tem muita gente que faz isso. Não, eu preciso dar a cesta básica todo mês para quando eu desencarnar eu ter o meu cantinho tranquilo lá na espiritualidade, como se estivesse comprando seu terreninho lá no céu. Olha aqui, está bem claro isso aqui. Então esse tempo, né, que você dedica lá, ele está sendo interesse da causa ou no seu próprio interesse? Kardec continua, né? Quando não se está satisfeito, porque se deseja ganhar mais ou trabalhar menos, é que se deixa um emprego. Não há mérito em dedicarmos o nosso tempo a alguma coisa prevendo recompensa. O padeiro, por exemplo, fabrica o pão em proveito da humanidade? A mediunidade não é um último recurso. Se não existisse certamente os médios interesseiros, encontrariam outro meio de vida. Olha só. Os médios exemplares e desinteressados obtêm meios de viver à custa do trabalho ordinário e não abandonam suas ocupações quando não têm o suficiente para lhes garantir uma existência independente. Então, a doutrina, né, espírita, aqueles que têm a sua mediunidade, isso aí em qualquer religião deveria ser assim, ninguém tem que deixar o seu trabalho para a sua sobrevivência material para se dedicar totalmente ao trabalho espiritual. Né? Os espíritos são muito claros com a gente. Nós precisamos de cuidar da nossa sobrevivência material, porque a gente vive num mundo material. Então a gente tem compromissos com o mundo material. É o que Jesus disse lá aos fariseus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então nós temos os nossos impostos a pagar, nós temos as nossas dívidas a pagar, e a gente precisa trabalhar para... Em lugar nenhum você vai encontrar lá no Evangelho, ou mesmo dentro da doutrina, alguém dizendo que você tem que deixar de trabalhar para se dedicar integralmente à sua instituição religiosa e ser remunerado. Isso é desculpa de alguns salafrários que utilizam desse argumento. Como está se dedicando totalmente à causa, à igreja, né? Não, mas não é nesse sentido, os chefões. Largar tudo e segui-lo não é no sentido não material. Jesus disse no sentido dos valores materiais. Você não pode dar maior valor à tua vida material do que à tua vida espiritual. Agora, Jesus, em momento nenhum, ele disse: olha, larga o teu trabalho, deixa tudo e vem viver comigo, ou então viver comigo explorando as pessoas. Como é que o outro, então, vai ter dinheiro para me pagar? Se Jesus manda largar tudo, todo mundo tem que largar tudo. Como é que vai ter o dinheiro para dar? Como é que nós vamos doar se nós estamos todos largados?
Não tem sentido raciocinar dessa maneira, né? A gente precisa interpretar as palavras de Jesus. Ele trabalhava, Jesus trabalhava. Vocês pensam que Jesus vivia de brisa? Não, ele trabalhava, ele tinha a profissão dele. Jesus foi carpinteiro. Ele não vivia de ajuda de um, ajuda de outro, de brisa, não. Ele trabalhava, ele era carpinteiro, né? Pois é, Alice, e mesmo porque ele sabe disso. Então, quando ele fala uma frase dessa, é nesse sentido, né? E isso também, junto com Pedro e os pescadores, trabalhavam. Os discípulos eram pescadores, eram cobradores de impostos, todos eles tinham a sua profissão. Se você olhar lá na Bíblia, for estudar, ler a vida de cada um, você vai ver que ninguém abandonou a vida do trabalho, da remuneração, porque precisava, a gente precisa. Então, como é que eu vou deixar de trabalhar e vou sobreviver às custas do outro? Isso é desculpa, gente. Isso é desculpa. Está bem claro aqui. E Jesus deu esse exemplo para nós. Então, cuidado com as interpretações que a gente coloca nas palavras de Jesus. E ele diz assim, os médios exemplares, isso eu já li, né? Dedicam à mediunidade o tempo que, sem prejuízo, lhe podem dedicar. Se o tomam aos intervalos de divertimento do repouso, existe então verdadeiro desinteresse que lhes acarretará constante agradecimento, respeito e estima por parte das demais pessoas. Olha só, a gente não pode nem deixar de se divertir, de ter o nosso horário de lazer. Não pense também vocês que trabalhou e se enfia dentro da casa espírita a semana inteira. Não. Trabalhou a semana inteira, está lá enfiado na casa espírita de 7 da manhã às 10 da noite, sábado e domingo. Não é isso, não. Isso também não é correto, não. Tudo tem que ter um equilíbrio. Nós temos que trabalhar, temos que ter a nossa hora de descanso, temos que ter a nossa hora do lazer, temos que ter o nosso tempo para a família, temos que ter o nosso tempo para as nossas atividades nas nossas casas espíritas, nas nossas casas que nós frequentamos, na nossa religião. Seja ela a casa espírita, a igreja católica, a igreja protestante, o templo budista, seja lá qual for. Na lei de Deus, nos ensinos de Jesus, em nenhum momento está lá que você tem que largar tudo e fazer seguir vivendo às custas dos outros. Não existe isso. Não é? E aí ele está falando isso aqui bem claro para nós. Continua ele. Também o número ilimitado de médiuns que existe nas famílias torna inúteis os profissionais, mesmo supondo-se que estes oferecessem todas as garantias desejáveis, o que seria uma burla, lógico. Falou em pagamento, falou em usar como profissionalismo. Religião e profissionalismo não existe, não combinam. Tenham a certeza disso. Não fosse o descrédito, continua Kardec, em que caiu a classe dos exploradores, e eu me felicito por haver contribuído grandemente para isso, né? Kardec botou a língua, né? Botou para fora, colocou lá a boca no trombone com a doutrina, os espíritos explicaram, esclareceram, e ele foi lá e colocou isso. Deu uma cutucada lá no povo e o povo ficou nervoso. Ele diz, ver-se-ia pulularem os médiuns mercenários, abundarem reclames pelos jornais, e por um honesto encontraríamos 100 charlatões que, abusando de uma faculdade real e simulada, estariam prejudicando enormemente o espiritismo. Então está aí a fala de Kardec. É verdade, Alice, a primeira caridade está dentro do nosso lar, com os nossos entes queridos.
Então, olha só, e é o que a gente vê muito hoje, né, as propagandas em jornais, né, a gente já até comentou aqui, está bem claro isso aqui. Se não fosse esse descrédito que caiu essa classe desses exploradores, o espiritismo não teria sobrevivido. E que Kardec, como ele fala aqui, como ele contribuiu para combater, porque ele não admitia, não vamos, não, nada de dinheiro, não, 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 comércio não. Espiritismo não é para comércio, nada, né? E ele continua, pois, por princípio, que todos os que vêm ao Espiritismo, alguma coisa mais que uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e estimam a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja o disfarce sobre o qual se apresente. Não adianta disfarçar na hora da reunião, na hora do culto, na hora lá que você vai fazer os estudos dos ensinamentos doutrinários, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, seja qual for a reunião, a gente está falando de casa espírita. Naquele momento ali, qualquer que seja pedido que esteja relacionado a qualquer tipo de comércio, né, está fora de cogitação. Não adianta você vir fazer campanha, nós precisamos, aqui agora é a campanha do tijolinho, então cada um vai colaborar com R$1 para comprar o tijolinho. Não, essa campanha faz lá fora depois que terminar a reunião. Na hora da reunião, não, reunião é estudo. Lá fora, né, existe secretaria, existe pátio da casa, existe o boca a boca para a gente fazer a campanha que for. Dentro do salão, doutrinário não. A gente pode convidar as pessoas para conhecerem as nossas campanhas. Por exemplo, o CELD faz muito isso, né? Então, olha, meus amigos, nós vamos iniciar a campanha do cobertor. Quem estiver interessado, passe para se informar na secretaria. Nós vamos iniciar a campanha agora da Bolsa do Natal. Quem estiver interessado, passe na secretaria para receber maiores informações. Isso pode. Mas, olha, eu tô vendo, Keg, estou só terminando esse raciocínio aqui. Mas a gente ir lá, olha, Bolsa de Natal, cada um pode colaborar, bababá. Isso não se deve fazer. Pedido de dinheiro, de comércio dentro da reunião, né? Ali se coloca ali, já dizia um médium que nos serve como ex-altivo. Não sei se você está se referindo ao seu altivo, né? Não, que 21, já estamos encerrando. Mas é verdade. A primeira caridade, se você está se referindo ao seu altivo, daqui do nosso céu, já era assim mesmo que ele falava, né? A primeira caridade está dentro do nosso lar. Então, é isso aí. Então, captei a sua mensagem. Ele falava isso mesmo, e ele dizia mesmo, você não tem que deixar a sua família aos domingos, o sábado, né, que é o dia que a gente tem para se encontrar com a família, para vir para a casa espírita. Se você estiver fazendo isso, seu trabalho na casa espírita não tem valor. Bom, meus amigos, vamos encerrando então o nosso estudo aqui. Já está passando ali 3 minutinhos, já está na hora da gente encerrar. Na quarta-feira que vem nós estaremos de volta com o estudo, dando continuidade a esse estudo, e na sexta-feira nós estamos aqui dando prosseguimento também com o estudo, o Livro dos Espíritos, não é? Obrigado a todos vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pela... A gente faz isso aqui também com muito carinho, com muito amor, com o objetivo de ajudar e se ajudar também. Estamos aqui estudando. Quanto mais estudo, quanto mais informação nós tivermos, quanto mais esclarecimento nós tivermos, teremos melhor condições de fazer as nossas escolhas corretas, não é?